Olá pessoal, essa vai ser a primeira videoaula do nosso curso de MapView da BR. Aqui a gente vai aprender a criar nossas primeiras visualizações usando a visualização MapView da BR. Por que eu estou falando usando o MapView? Porque a BR, existe a visualização em VNC, que é um tipo de visualização totalmente diferente, e existe uma visualização baseada em web, que é a visualização que a gente chama de MapView, com conceitos totalmente baseado ali no CSS, no JavaScript e ali no HTML. Então a gente vai seguir bastante essa estrutura que é muito usada em websites, que é totalmente diferente do VNC. Depois a gente vai ter uma playlist dedicada somente para VNC. Beleza? Essa videoaula vai ser a primeira videoaula, então vai ser uma videoaula bem mão na massa, bastante os primeiros conceitos a gente vai pular. Então primeiro a gente vai colocar a nossa visualização para funcionar. Depois a gente vai ter videoaulas explicando a diferença entre todos os componentes que eu vou mostrar nessa primeira videoaula. Então agora vai ser uma videoaula mão na massa, a gente vai fazer a primeira visualização e depois a gente vai ver nas próximas videoaulas aí mais detalhes sobre a teoria por trás disso aí, beleza? Então, vamos seguindo aqui, vamos criar então já nosso primeiro projeto dessa videoaula de visualização. Então, eu vou clicar aqui em File, New Project. Para quem não viu ainda, a gente tem uma playlist de tópicos básicos do Automation Studio nesse canal aqui, você pode acessar. Então, alguns tópicos assim eu vou passar com mais velocidade e caso você tenha alguma dúvida, visite os vídeos na playlist do Automation Studio básico para que você tenha mais informações. Essa playlist é somente focada em visualização, obviamente alguns conceitos eu vou retomando, mas caso você tenha alguma dúvida, algum conceito que não pegou nesse vídeo, eu recomendo que você assista os vídeos da playlist do Automation Studio básico. Beleza? Então, vou aqui selecionar onde eu vou salvar meu projeto. Eu tenho uma pasta aqui na minha área de trabalho, projetos AS MapView. O MapView então é a visualização que a gente vai criar. Então vou criar uma pasta nova aqui chamada de aula 01 e vou salvar o meu projeto aqui dentro. Beleza? O nome do projeto eu vou chamar de aula 01 também, para manter o padrão. Next. Config, eu vou deixar config 1, o nome da configuração. Lembrando que se você não entendeu esse conceito de configuração, tem um vídeo na playlist Automation Studio Básico explicando somente isso daí, então eu recomendo você dar uma olhada. E vou criar o meu projeto com o PC Standard aqui, fazendo o meu laptop servindo como o meu CLP, beleza? E vou clicar em Finish e meu Automation Studio já vai criar aqui o meu ambiente de desenvolvimento, beleza? Beleza pessoal, então meu ambiente de desenvolvimento já foi criado aqui no Automation Studio. Como eu criei com o meu PC Standard, ele já pede para eu habilitar a simulação, então eu já vou habilitar aqui minha simulação pelo firewall do Windows. Cliquei em permitir acesso. Beleza, então a gente já vai criar a nossa primeira visualização no MapView, usando o MapView, né? Então, como eu falei anteriormente, essa videoaula vai ser mostrando já direto todos os passos a serem feitos e depois a gente vai retomar nas próximas videoaulas a teoria por trás. A gente vai explicar qual a diferença de conteúdo, qual a diferença das áreas, da visualização, do layout, da página e tudo mais, beleza? Mas agora vai ser mão na massa, vamos colocar a visualização para funcionar, depois a gente vai vendo a teoria por trás, beleza? Primeira coisa, pessoal, que eu preferencialmente gosto de fazer é já definir a versão de MapView que a gente vai usar. Porque existem várias versões do MapView, existem lá desde as versões 5, hoje a gente está mais ou menos na 5.15, até a data desse vídeo de hoje. Então, cada versão vai incrementando mais e mais assim, os recursos do MapView. Ou então, a primeira coisa que eu recomendo a gente selecionar a versão. E onde a gente faz isso? A gente vai vir aqui em Project, Change Runtime Versions, vai clicar nesse ícone aqui, ele vai carregar a janela. Aqui é a versão do sistema operacional dos CLPs, aqui é o Visual Component, que nada mais é do que o VC4, a gente não vai precisar dele aqui, então se quiser pode colocar Not Defined, mas a gente vai usar o MapView e no meu caso aqui eu só tenho a versão 5.15.1 instalado. Dependendo da versão do Automation Studio que você tem, vai ter outras versões disponíveis, então é importante que você já selecione antes de começar o projeto, caso você tenha várias versões aí, beleza? Então já vou selecionar, vou clicar em Apply, então ele já vai definir a minha versão de MapView já, vou clicar em OK, beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora?
O MapView, ele utiliza o servidor OPC-UA que tem nos CLPs da BIR. Por quê? É assim que o servidor da visualização se comunica com as variáveis de processo que rodam no CLP. Então, para isso, eu preciso de ativar o meu servidor OPC no meu CLP. E como é que eu faço isso? Eu venho aqui no meu Physical View, vou clicar aqui no meu PC, dois pontos, com o botão direito, e vou clicar aqui em configuração. Certo? Lembrando que se fosse um CLP, ao invés de estar o PC aqui, ia estar o nome do meu CLP. Nesse caso não faz diferença. A gente vai fazer um MapView em simulação porque é muito mais fácil, muito mais rápido a gente testar todas as nossas funcionalidades, beleza? E a gente vai vir aqui em OPC-UA e vamos simplesmente habilitar o servidor, beleza? Ele vai usar a porta 4840. Uma coisa importante. Para quem tem outros programas aí que utilizam OPC-UA na mesma máquina e estão usando, tem que tomar cuidado, senão vai estar usando a mesma porta. Se você está usando, por exemplo, Ellipse, está usando CodeSys com o OPC ativado, verifique se não está usando a mesma porta, por exemplo. Se vários programas estiverem usando a mesma porta, a simulação pode ser que não suba na BIR. E aí você vai ter um problema. Caso isso aconteça, basta mudar a porta aqui. Por exemplo, 4841, 4842, assim por diante. Beleza? Vou salvar aqui. Beleza? Então, primeiro passo, definir a versão de MapView. Segundo passo, a gente ativou o servidor OPC-UA. Bom, terceiro passo, a gente vai vir aqui no Configuration View, vai abrir aqui a pastinha do PC, vai vir aqui na pasta de configuração do MapView, no nosso Toolbox, a gente vai adicionar dois arquivos. Primeiro o arquivo de visualização e depois o arquivo de configuração do MapView. Beleza. Vamos dar dois cliques aqui no arquivo de visualização. E aqui, a primeira coisa que a gente vai usar aqui, ele vai perguntar para a gente qual que é o nome da nossa visualização. A gente vai ter que usar um nome. O nome padrão é esse V0 aqui. Beleza? Eu vou colocar aqui, por exemplo, First Visual. Você pode colocar o nome que você quiser, caso você queira, My Visual, alguma coisa assim, minha visualização, não tem problema. Só vou colocar aqui First Visual. O que são essas seções aqui que estão em XML? Depois a gente vai ver certinho o que são isso aqui. Isso basicamente são todos os componentes que vão compor a nossa visualização, beleza? Mas lembrando, essa aula é uma aula direta, a gente só vai fazer isso aqui. A gente só vai configurando tudo, depois a gente vai voltar explicando o que é cada uma dessas coisas. Aqui no meu arquivo de configuração, já faz o seguinte, copia esse nome desse ID aqui, e aqui no meu arquivo de configuração, é onde eu configuro o protocolo que eu vou usar, a porta de comunicação, o máximo de conexões que eu vou permitir, por exemplo, se eu tenho um servidor, o meu servidor vai ser o quê? O meu CLP ou o meu PC industriais? Meu PC industrial. Quantos clientes eu vou poder conectar nesse CLP? Porque a visualização MapView é multi-client. Então, eu posso conectar 1, 5, 10, isso vai depender do processamento do meu CLP. E é aqui que eu defino isso, beleza? E aqui o máximo BIR Clients, porque a BIR tem os próprios IHMs preparadas com clientes para poder acessar a visualização em MapView. Mas o que a gente quer fazer aqui é colocar o ID da visualização default. Por que isso? A visualização, o CLP BIR, ele te permite criar várias visualizações. Então você pode ter uma visualização com a proporção ali para o smartphone, uma visualização ali com proporção para algum IHM específica, uma outra visualização ali voltada para, por exemplo, só para um operador. Então várias visualizações podem estar rodando no mesmo CLP e cada uma tem um ID diferente, beleza? Só que aí a hora que você conectou no servidor, por exemplo, qual que é a visualização default, por exemplo, se você não especificar nenhuma? Então isso que a gente vai fazer aqui. E a gente vai colar o nome aqui, First Visual. Porque o que acontece se eu não especificar isso daqui? Se eu conectar no meu servidor, não vai ter nenhuma visualização especificada, ele não vai conectar a nenhuma, beleza? Então, especifiquei isso daqui, esses dois arquivos por enquanto eu posso fechar. E agora a gente vai lá para o nosso Logical View, que é onde a gente vai adicionar os arquivos da visualização, beleza? A gente vai vir aqui no nosso Toolbox e vamos adicionar aqui a MapView, tá vendo? Tem escrito aqui MapView. Eu vou dar um duplo clique,
beleza? Dentro do Map View eu vou adicionar uma visualização, ó, tá vendo? E o que acontece, tá vendo? Eu adicionei uma visualização dentro do pacote Map View, mas eu posso vir aqui e adicionar várias, tá vendo? Então eu posso ter várias visualizações rodando no meu CLP. Isso que é bem legal. Eu vou deletar essa daqui e vou deletar essa daqui também. A gente vai manter só uma. Dentro da minha visualização, pessoal, a gente vai ver que a gente tem as páginas, as minhas variáveis de seção, depois a gente vai ver tudo isso, expressões, layouts, dialogues e resources, que pode ser mídias, texto, snippets. Não se preocupe com isso, a gente vai ver todos esses recursos. O que a gente quer agora é fazer uma visualização básica. Eu vou criar um layout. Qual que é a diferença de eu criar um layout aqui ou um layout aqui? A diferença é que o layout criado aqui pode ser usado em todas as visualizações. E o layout que é criado dentro aqui só pode ser usado nessa visualização. Então eu vou criar um layout global. Quando eu clico aqui na pastinha de layout, vocês podem ver que o meu toolbox já mudou aqui. Então eu vou adicionar um layout completamente vazio. Então a gente vai definir agora qual que vai ser o layout da minha página, pessoal. Lembrando que depois a gente vai ver exatamente o que é o layout, o que é o conteúdo. Não se preocupe com isso agora. A gente só vai fazer aqui mão na massa. Então aqui no meu layout, primeiro eu vou mudar o nome que ele está aqui no meu. Vou colocar aqui My Layout. Tranquilo? Duplo clique. Beleza? E aqui está o meu layout. Na primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é mudar o nome dele aqui nas propriedades. Por quê? Esse nome que está aqui é só um nome no meu Explorer. O nome que eu vou usar realmente na configuração é o nome que está aqui. Tá vendo? Na propriedade. Como que eu acessei isso daqui? Vou fechar de novo. Eu vou abrir o layout dando um duplo clique. E se você clicar na área externa aqui, por exemplo, se você vem nas propriedades, clica aqui fora do layout e você consegue acessar essa página. E aqui realmente é o nome do layout. My Layout. Por que você colocou o mesmo nome aqui, o mesmo nome aqui? Isso é boas práticas, para você não se confundir. Mas eu posso colocar um nome completamente diferente aqui no meu Explorer e o nome completamente diferente aqui. O que a gente faz é manter o mesmo nome para manter aí as boas práticas, para você não se confundir depois. E aqui, pessoal, a gente vai criar nossas áreas, né? Para quem está acostumado aí com visualização, a gente tem a área, o header, né? Geralmente, aí você tem aqui uma seção aqui embaixo, geralmente alarme, tem uma área de menu, uma área principal. A gente vai manter mais ou menos esse padrão. Aqui você pode facilmente aqui, ó, clicando o mouse e arrastando aqui e definindo as suas áreas, tá vendo? Caso você queira aumentar esses pixels aqui, a distância, você pode vir aqui na configuração, que está para 10, ó, você pode colocar, por exemplo, 20. Dá um OK, eles ficam mais espaçados, tá vendo? E aí quando você mexer, ele vai aumentando de 20 em 20. Se você é uma pessoa ali um pouco mais criteriosa, você pode colocar 5, mas aí eu acho que é muita coisa, fica bem poluído. Geralmente eu prefiro deixar ali nos 10 mesmo, que fica mais legal. Então eu vou definir essa área aqui, né? Eu vou definir essa área, o nome dela, tá vendo? Eu vou definir como área top, por exemplo. Porque a área top que ela vai ficar aqui na parte superior. Ó, vou colocá-la aqui. Você pode definir aqui o tamanho dela. O meu layout principal, pessoal, como a gente viu aqui, ó, eu vou criar ele 800 de largura e 600 de altura. Então vai ser um layout aí com aquela resolução, se não me engano, SVGA, certo? E aqui vai ser as minhas áreas, beleza? Então eu vou criar aqui minha área top, por exemplo. Eu posso colocar aqui que ele vai ter, por exemplo, 100 pixels de altura e 800, vai cobrir a área aqui toda. Como que eu adiciono a nova área? Eu clico aqui nesse ícone, tá vendo? Create Area. Eu arrasto ela para cá. Posso trabalhar aqui, ó, tá vendo? Caso eu queira, posso colocar aqui 100, por exemplo. E por último, eu vou adicionar uma área central aqui, mas antes disso, a gente tem que renomear essa área aqui para manter o mesmo padrão, né? A gente vai colocar o nome dela de área menu. Beleza? E aí por último eu vou adicionar uma área principal aqui.
Ó, tá vendo? Dessa maneira, opa. Vou colocar o nome de área main. Por que área main? Porque ela vai ficar aqui na parte central, beleza? Vou salvar isso daqui. Então, tá vendo? Eu criei um layout, ele tem 800 por 600, e aí eu criei as minhas áreas. Então, essas áreas, a gente vai ver depois, elas vão receber conteúdos. Então, aqui que a gente vai adicionar, por exemplo, os meus objetos da visualização, beleza? Então, primeiro, layout. Segundo, criar as minhas áreas. Então, eu posso criar aqui quantas áreas eu queira, por exemplo, pessoal. Se eu quiser criar mais áreas aqui, eu posso criar da maneira que eu queira. Não tem problema. Vai depender da sua visualização, como você quer estruturar a sua visualização. Então, isso depende da aplicação. Eu posso ter vários layouts. Isso que é legal. Eu não preciso ter só um layout para toda a minha visualização. Para cada página, eu posso ter um layout diferente. Isso é bem bacana, bem versátil e ajuda bastante a desenvolver uma visualização mais avançada, beleza? Então a gente fez esse passo aqui, a gente criou as áreas e o layout. Lembrando, sempre atente-se ao nome aqui das suas áreas, beleza? Próximo passo que a gente vai fazer, então, a gente vai adicionar as nossas páginas aqui. Quando eu abro a seção de páginas aqui, vocês podem ver que tem uma pastinha em comum, que é área Contents. Para essas áreas aqui, pessoal, a gente vai adicionar conteúdos. E os conteúdos que eu adiciono aqui são conteúdos genéricos, que eu vou poder usar em todas as minhas páginas. Mas primeiro, vamos adicionar uma página aqui. Quando eu clico aqui em páginas e venho aqui no meu toolbox, eu posso vir aqui e adicionar uma página. Vou nomear essa página aqui, por exemplo, como main page. Esse nome aqui vai ser o nome da página de verdade? Não. Quando eu abro a minha página aqui, ó, você está vendo que tem um objeto page, page.page, dando um duplo clique aqui. Vamos aqui em propriedades. Aqui é o nome da página, tá vendo? Page ID. E para manter a nossa padronização, eu vou colocar main page. Agora sim é o nome da página. E toda página tem um layout. Olha aqui. E aqui eu consigo apontar para o layout que a gente criou, que é o My Layout. Então eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Ele já pega aqui a estrutura do My Layout. Então agora eu tenho o meu layout e minha página tem um layout e esse layout tem áreas. E essas áreas vão receber conteúdos, o que a gente chama de contents, né? Então, para essa página aqui, pessoal, eu vou criar só um conteúdo que vai pertencer somente a ela, que vai ser o conteúdo que vai nessa área central. Os outros dois conteúdos, como quem está acostumado a desenvolver aplicações de automação, geralmente o header e esse conteúdo aqui do menu é igual para todas as páginas. Geralmente eu só vou mudar aqui o conteúdo central. Isso para uma aplicação comum, né? Obviamente você pode customizar da maneira que você quiser. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nesse área Content e vamos adicionar dois conteúdos, que vai ser o conteúdo aqui da minha área top e o conteúdo da minha área aqui que eu chamei de menu, beleza? Então clica aqui no área Contents, vamos vir aqui no meu toolbox e vamos adicionar dois Page Contents, tá vendo? Content é a tradução de conteúdo. Então vou clicar aqui, tá vendo aqui, ó, content.content. Vou renomear para o content top, ou seja, vai ser o conteúdo que vai na minha área aqui, e vou adicionar um segundo que vai ser o meu content menu, beleza? Que vai ser o conteúdo que vai aqui nessa área menu. Dou um duplo clique, vou vir aqui nas propriedades e aqui o nome dele. Lembrando que esse nome que está aqui não é o nome realmente usado na configuração. O nome tem que ser esse aqui da propriedade. Então esse aqui é o content top, beleza? E qual que é a altura, pessoal? E a largura desse content top? Exatamente a mesma largura e a mesma altura que eu usei aqui no meu área top, beleza? Então eu tenho que fazer aquele conteúdo caber exatamente aqui nessa área que eu especifiquei. Então ele vai ter uma largura de 800 e uma altura de 100. Então eu vou vir aqui, altura 100 e largura de 800, certo? Então já está aqui especificado. O Content Menu.
Primeira coisa, a gente vai vir aqui, vai alterar o nome dele, certo? Então vou colocar aqui Content Menu. E qual que vai ser a altura dele? A mesma altura aqui do meu área main, área menu, tá vendo? Então, uma largura de 100 e uma altura de 500. Então, vou voltar aqui no meu Content Menu, altura 500 e uma largura de 100. Beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque ele tem que caber exatamente aqui nessa área que eu especifiquei nesse meu layout, certo? E agora eu vou adicionar o conteúdo que vai ser relacionado somente ao main page. Porque como a gente sabe, a gente tem várias páginas de visualização. Tem a página principal, a página de overview, a página de diagnóstico, a página de alarme, a página de manutenção e assim por diante. Geralmente o que muda de uma página para outra é só o conteúdo principal aqui, né? Geralmente a gente tem conteúdos comuns. E é isso que a gente vai fazer. Então aqui na minha página main, na minha main page aqui, eu vou adicionar um conteúdo específico para ela. Então vou vir aqui no meu toolbox e vou adicionar aqui um page content. E agora, como esse conteúdo está relacionado a essa página, a gente vai usar uma nomenclatura aqui. Vamos usar assim, ó, main page, ou seja, é um conteúdo da página principal, main page content. Vamos manter essa nomenclatura para a gente manter aí a padronização. Duplo clique. Vamos vir aqui nas propriedades dele e vamos dar o mesmo nome, main page content, conteúdo da página principal. Qual que tem que ser a altura e a largura dele? O mesmo especificado aqui na área main, ou seja, a largura de 700 e a altura de 500. A altura de 500 e a largura de 700. Porque ele vai caber exatamente aqui no na meu área main que eu especifiquei aqui na minha página, beleza? Vou fechar tudo aqui só para a gente não se perder. Agora, cada um desses conteúdos, quando eu abrir aqui a minha página, minha page.page aqui, da minha main page, tá vendo que essas áreas aqui, elas não têm um conteúdo ainda que está relacionado com elas. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, a propriedade aqui de RefID significa qual conteúdo está relacionado a essa área. Qual conteúdo que vai estar relacionado a essa área, pessoal? É o conteúdo que a gente criou aqui, o Content Top. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou selecionar o Content Top. Beleza? Área menu, qual conteúdo vai estar relacionado? O Content Menu. E a área main aqui da main page vai ser o Content Main Page. Beleza? Então, para cada área, eu relacionei um conteúdo. Então, é isso. Depois, lembrando que eu vou explicar com mais detalhes esse conceito de página, de layout, de área e de conteúdo. Que é assim que a gente vai montar a nossa visualização. Nesse primeiro momento pode parecer mais complicado, mas vocês vão ver que com o tempo é muito mais fácil manter essa estrutura, porque quando a gente vai fazendo uma visualização muito mais complicada, isso ajuda bastante. Beleza? Então, a gente não vai adicionar nenhum botão, a gente não vai adicionar nenhuma entrada numérica, nenhuma saída numérica, mas para a gente ver a nossa visualização, a gente vai mudar algumas cores aqui de plano de fundo, só para a gente ver que a gente conseguiu subir o servidor da visualização, por exemplo. Então, vamos pegar aqui a nossa página, por exemplo, clicar na área top, vamos colocar uma cor aqui, ó, tá vendo? Tem a propriedade back color. E aí você pode escolher qualquer cor, por exemplo. Eu vou escolher aqui essa cor cinza para a área top. A área main aqui, vou colocar um laranja aqui, mais ou menos. E aqui no meu área menu, por exemplo, eu vou colocar... Pode escolher qualquer cor, da maneira que vocês quiserem. Vou colocar um violeta, por exemplo. Então, quando eu subir meu servidor, ele vai ter que mostrar essas cores de fundo aqui, né, relacionado com cada área. Só para a gente testar, pessoal. Essa primeira videoaula é só realmente para a gente configurar tudo certinho. Depois, nas próximas videoaulas, a gente vai evoluindo cada vez mais, beleza? Então, feito isso, agora o que a gente precisa fazer? Pergunta a você mesmo. Quando você conectar o servidor, geralmente a gente sempre tem que mostrar uma página inicial. E onde eu configuro essa página inicial, por exemplo? E onde eu configuro quais páginas vão estar disponíveis na minha visualização. Isso é tudo configurável, pessoal.
Imagina que você tem um projeto que tem, por exemplo, você criou 50 páginas, mas você vendeu um projeto para um cliente que você não quer todas as páginas, porque ele não comprou, por exemplo, tudo que está disponível. Então, não necessariamente todas as páginas que você desenvolveu vai estar disponível naquele projeto. Entra bastante naquele conceito que a gente fala de configuração, de customização. Mas onde a gente especifica a primeira página é no arquivo de configuração. Então, Logical View aqui é só criação, mas quando a gente fala em configuração, obviamente a gente vai para o Configuration View. A gente vai vir aqui no arquivo de visualização, duplo clique. E tá vendo aqui a gente tem uma propriedade que chama Start Page, tá vendo? Então a gente vai vir aqui e vai tirar esses comentários, ó. Vou tirar os comentários e vou falar para minha aplicação qual que é a página que ele vai começar. Qual que é a página que ele vai começar? É a Main Page, certo? E aqui também, nessa seção, eu tenho que especificar quais páginas vão estar disponíveis. Então a Main Page é uma página que vai estar disponível na minha visualização. Vou colocar aqui e vou deletar aqui os comentários. Beleza? Não se preocupem agora com esse formato XML, pessoal. Depois a gente vai ver com mais detalhes tudo isso. Não se assustem com esse, é só um formato ali de organizar as coisas. Não tem problema nenhum. Bastante coisa do MapView é baseado as configurações já em XML. As primeiras versões do MapView, tudo tinha que ser feito em XML, mas cada vez mais, hoje em dia já está bem mais user-friendly. Você consegue usar bastante coisas totalmente com interface gráfica. Por exemplo, se eu abrir o meu layout aqui em texto, eu posso clicar no botão direito, Open as Text. Tá vendo? É só aquela área gráfica que a gente viu, nada mais é do que isso daqui. Tá vendo? Então especifica aqui o nome, que a gente colocou área top, área menu, área main, a altura, a largura e a posição inicial com a referência do canto superior esquerdo, tá vendo? Então é isso aí que a gente usa. Então se eu abrir, eu posso abrir como graficamente, tá vendo? E é basicamente isso daqui, mas se eu abrir em forma de XML, por exemplo, tá vendo? Mas e se você é uma pessoa que gosta de trabalhar com esse formato XML, fica à vontade. Eu prefiro muito mais trabalhar ali no formato gráfico, né? Principalmente quando a gente está falando de visualização. Mas se você gosta de umas coisas assim um pouco mais difíceis, então você pode trabalhar com XML. Mas eu não recomendo. Uma página também, você pode abrir ela com formato XML, por exemplo. Open as Text. Você vai ver aqui que também, ó, tá vendo? Normal, não tem problema nenhum. É tudo uma tradução ali, o que a gente está vendo graficamente é a tradução do XML. Beleza? Então a gente já especificou aqui a nossa página principal, as páginas que vão estar disponíveis. A gente só criou uma main page e a gente criou a página que ele vai começar. A gente criou o nome da nossa visualização e também configurou aqui a visualização, o nome dela. Feito isso, agora eu vou transferir o meu projeto para a minha simulação. Agora vai demorar um pouquinho a compilar, pelo menos a primeira compilação, pelo menos no meu computador demora um pouquinho talvez. Eu vou pausar o vídeo aqui e quando for a hora de transferir a gente volta aí logo logo, beleza? Bom pessoal, então meu projeto terminou de compilar aqui, eu vou fazer a transferência para a minha simulação. E agora é só a gente aguardar para terminar essa transferência. Geralmente é a primeira vez que você habilita o servidor MapView e vai transferir para o seu CLP ou para a sua simulação. Pode ser que demore um pouquinho mais, né? Mas é só a primeira vez, então depois não tem problema. Geralmente, se for um CLP físico, conectado fisicamente, vai precisar de reiniciar o CLP, porque esse módulo map do MapView, né, a visualização inteira, então o servidor inteiro, tem um servidor web que está rodando no controlador. Então, naturalmente vai demorar um pouquinho mais para fazer essa transferência, mas depois a gente só vai transferir as alterações. É muito mais rápido e muito mais simples, beleza? Geralmente só as primeiras transferências que demoram um pouco mais. Beleza, já transferiu. O meu servidor da simulação está reiniciando aqui. Então dá para ver que estava run, agora está offline. E vamos esperar ele voltar para run para aí a gente poder acessar a nossa visualização. Beleza? Tranquilo. Como a gente pode ver, como é que a gente faz para acessar a visualização agora? Eu falei que o MapView é baseado em web, então roda um servidor web
no meu CLP. Então, para eu acessar um servidor web, como a gente sabe, a gente vai usar o quê? Um web browser. O mais recomendado pela BIR é usar o Google Chrome, por exemplo. Nas IHMs BIR, se eu não me engano, eles usam o Chromium para poder fazer o acesso aí. Então, ali no background da IHM tem um web browser que eles usam para poder acessar o servidor web que roda nos controladores. Então, aqui a gente tem o IP da nossa simulação, 127.0.0.1, mais conhecido como localhost, né? Se a gente colocar esse IP ou localhost, a minha aplicação vai entender da mesma maneira. Então vamos abrir aí o Google Chrome, por exemplo. Eu tenho aqui o Google Chrome instalado e vou acessar aqui, por exemplo, né? Vou colocar 127.0.0.1 2.81, que é aquela porta que a gente viu lá no arquivo de configuração. Vou clicar aqui em Enter e aqui acessei minha visualização, tá vendo? A proporção aqui é 800 por 600, você pode dar um zoom, tá vendo? Ó, funciona normal porque é baseado em web, então já tem todas essas propriedades aí já definidas, por exemplo. Se eu minimizar o meu navegador, o que vai acontecer? Tá vendo que eu tenho que dar um scroll aqui. Depois a gente vai ver como que a gente habilita a propriedade de zoom, que a minha visualização vai caber exatamente na proporção que o meu navegador está configurado. Beleza, pessoal? Esse é o objetivo dessa primeira aula. Só colocar a visualização para funcionar, só para a gente conseguir acessar a visualização. Depois, nas próximas videoaulas, com certeza a gente vai explorar muito mais os recursos. A gente vai explorar conceitos, a gente vai explorar funcionalidades, configurações específicas, para a gente poder criar um conhecimento bem sólido sobre esse recurso de visualização da BIR. O MapView é muito poderoso, tem muita informação legal no Help, dá para fazer muita coisa. A gente consegue reproduzir vídeo, acessar PDF, tabelas. A gente vai ver uma coisa muito legal, a gente consegue criar nossos próprios objetos na visualização. Então tem muito recurso aqui, é bem bacana, é baseado em web, então você consegue modificar bastante coisa, customizar, adicionar temas. Tem variáveis de sessão, por exemplo, que é uma coisa muito legal, que não está disponível aí nas diversas plataformas, nas outras diversas plataformas de automação. Então, beleza? A gente vai explorar bastante recurso. Essa videoaula 001 é só para a gente mesmo ver as configurações. Espero que tenha dado para vocês entenderem. É bastante coisa, bastante nome ali que a gente tem que adicionar. Depois eu vou explicar os conceitos de área, de content, de layout, de página, para a gente poder estruturar esse conhecimento aí e poder seguir adiante nessa playlist de MapView. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, se tiver algum erro de compilação, qualquer coisa que a gente responde aí. Beleza? Grande abraço e até a próxima videoaula.